Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: Eis irmãos, agora inimigos. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na carta do apóstolo Tiago, capítulo 2, vou ler do versículo 1 ao 13. Vai ser uma leitura extensa, mas já vai ser uma mensagem. Diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado? Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Hoje é 22 de maio de 2024. Pessoal, eu peço encarecidamente, tá? Vocês sabem que eu sempre falo aqui da pastora Terezinha. A pastora Terezinha, além de ser uma irmã que ora por nós, pela nossa missão, uma conselheira também da nossa missão, ela também é uma contribuinte da nossa missão aqui, tá? E ontem eu estive em contato com a pastora Terezinha e prometi a ela que iria pedir oração aqui, para vocês orarem por ela, as senhoras, os senhores orarem, né? Os senhores, né? Orarem pela pastora Terezinha. Jesus sabe de todas as coisas, para Jesus dar vitória. Não é só uma vitória. Ela não me contou nada, né? Mas eu sei que são muitas vitórias que a pastora Terezinha precisa. Ela, seu esposo, seus filhos, netos, genros, noras, a igreja dela, o ministério. Vamos orar, tá bom? Santo Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento todos que estão me ouvindo, a família de cada um, a minha família, a minha vida, a nossa missão. E eu te peço de uma forma especial em favor da tua serva, a pastora Terezinha, que tanto também tem orado por nós, nos ajudado. Abençoa, Senhor. Deus, entra com providências em todas as áreas que a tua serva precisa de vitória. Abençoe ela juntamente com toda a sua família, esposo, filhos, netos, genros, noras, enfim, todos. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo: Eis, irmãos,
agora inimigos. Sabe, gente, isso é um assunto tão sério, tão delicado, que eu me sinto até um pouco mal, constrangido em tratar esse assunto aqui. Mas, como está na Bíblia, né, a gente precisa tratar, eu só falo sobre a Bíblia, e é uma coisa que acontece nos dias atuais, não eram somente nos dias do apóstolo Tiago, né? Eu fico pensando se alguns comportamentos de alguns membros de igreja são comportamentos ou orientados pela administração da igreja, a presidência, por exemplo, ou o líder que está responsável, se não é uma orientação verbal, é uma imitação dos costumes, talvez reprováveis, de determinados líderes. Nós estamos vivendo uma época tão difícil, tão complicada, que as pessoas estão vivendo uma vida tão egoísta, até mesmo dentro do seio da igreja. E você passa por aquela pessoa no corredor da igreja, na nave, a pessoa baixa a cabeça, não estende nem a mão, nem olha para você e não te cumprimenta com a paz do Senhor Jesus. Então a coisa está muito séria, está muito difícil. Eu fico pensando também assim, será que é algo político, partidário, né? Eu sou de Apolo, eu sou de não sei de onde, entendeu? Para que você, a senhora, o senhor entendam com clareza o que eu quero dizer, o que eu quero falar hoje. Por exemplo, eu quero falar sobre denominação. O que é denominação? A gente sabe que existem várias igrejas, vários templos construídos, né? Mas segundo o dicionário da língua portuguesa, a palavra denominação é um substantivo feminino e significa o ato de dar nomes às pessoas ou coisas, designação de uma pessoa ou coisa por nome que exprime o estado, a espécie, as qualidades e a essência. Mas no contexto da religião, que é exatamente isso que eu quero falar hoje, denominação significa aglomeração religiosa maior do que uma seita. Eu não vou nem falar sobre seita aqui por causa do tempo, mas qualquer dia desse eu vou falar sobre a diferença, né, de aglomeração religiosa chamada denominação, a diferença para seita. Então, existem Batista, Assembleia de Deus, Adventista do Sétimo Dia, Deus é Amor, o Brasil para Cristo, Quadrangular, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Igreja Católica, Igreja Presbiteriana, Igreja, Universal do Reino de Deus, Igreja, aquela lá do pastor, aquele pastor Valdomiro, como é o nome, meu Deus? Não me lembro agora, aquela igreja. Existem várias denominações, tá? Então, esses nomes que você vê, a senhora e o senhor, conseguem enxergar como eu vejo, assim, na parede da parte de fora de um templo construído, vou falar aqui um exemplo, Assembleia de Deus, esse nome, se tivesse valor, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, qualquer uma dessas denominações, se tivesse esses nomes, valor, mais valor do que Jesus, estaria dentro de um lugar secreto, sagrado, né? Dentro do templo, sei lá, uma arca construída nos dias de hoje. Por que eu estou querendo falar sobre isso, gente? Eu encontrei uma pessoa que, assim, falou comigo, conversando assim, mas se demonstrou muito triste, porque passou por alguns irmãos, e quando passou pelo irmão, um determinado irmão, pai disse, irmão, eu não vou dizer aqui, tá, a palavra que foi dita, mas o irmão não cumprimentou, porque ele está em outra denominação. Então, era irmão, ou seja, ex-irmãos, na visão desse, entre aspas aqui, que está criticando, julgando, né? Ex-irmãos agora são inimigos, não se falam.
E eu quero dizer para vocês que está cheio de gente assim. E isso, segundo Tiago, é pecado. Veja bem, o versículo de número, deixa eu ver aqui, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados e sois condenados pela lei como transgressores. O que é acepção? É separação, né? É fazer uma escolha, distinção. É uma linguagem para você entender, um preconceito. Tem irmãos que, sei lá, tropeçou, porque tem irmãos fracos, tem irmãos que são mais ou menos fortes, e tem os fortes espiritualmente falando. Forte, digo assim, que ora mais, que está sempre mais nos templos, que estão sempre buscando viver uma vida mais em retidão. Tem outros que de vez em quando falham ali, e tem outros que são fracoides mesmo. Eu acho que eu sou mais desse, sou fraco demais. Pronto, nesse sentido, tá? Eu prefiro ser o publicano do que aquele fariseu que publicamente estava orando. Eu não sou como esse publicano desgraçado, tá entendendo? Eu prefiro ser ele. Então tem pessoas que só porque aquele crente fracassou ou vive fracassando, né, até acertar, um dia ele acerta, aí a pessoa não cumprimenta mais com a paz do Senhor, não olha para o irmão, ao invés de ajudar, se não quer falar com o irmão, ore por ele, mas ao invés de fazer isso, fica fazendo fofoca, coisa feia. Disse-me disse, olha, eu vi o irmão falando de tal ali. A minha mãe, a irmã Lourdinha, contou uma história interessante de um irmão que passou, isso faz tempo que ela contou agora, mas que isso aconteceu faz tempo. Que o irmão passou aí, contou esses dias para mim, e o irmão estava com um palito de dente na boca, havia almoçado e estava em via pública e estava mexendo com aquele costume de, principalmente nordestino. Aí, alguém passou de longe, esse irmãozinho aqui, que gosta de fazer acepção de pessoas. Aí viu, começou a espalhar, disse, olha, eu vi irmão fulano e tal, com cigarro na boca. Estava com cigarro no bico. Já pensou, meu irmão? Olha, o tempo já manda parar, mas eu recomendo a você, a senhora e o senhor, não que vocês precisam desse texto, claro que a gente precisa de toda a palavra de Deus, mas para vocês passarem para essas pessoas que fazem acepção de pessoas, esse texto aqui, Tiago capítulo 2, leia do versículo 1 ao 13. Passe para essa pessoa que ignora você. Olha, e às vezes são pessoas que têm até cargos altos na igreja. Às vezes até um pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono, um auxiliar, um porteiro, um maestro. Aí você é um crente de banco, naquele crentezinho assim, entre aspas, né? Mas é uma bênção. Aí esse que é importante não fala com você. Mas que Deus abençoe essas pessoas, tá certo? E Deus te abençoe também. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.